Os conselhos gerais dos departamentos, aqueles organismos provinciais que representavam a alta burguesia e que se reuniam a partir de 25 de agosto, durante o período de recesso da Assembleia Nacional, manifestaram-se quase que por unanimidade pela reforma e, por conseguinte, contra o parlamento e a favor de Bonaparte. De maneira ainda mais inequívoca do que o seu afastamento de seus próprios representantes parlamentares, a burguesia demonstrou sua cólera contra seus representantes literários, sua própria imprensa. As sentenças, condenando ruinosas multas e a descabidos períodos de encerramento ditadas pelos júris burgueses por qualquer ataque de jornalistas burgueses contra os desejos usurpatórios de Bonaparte, qualquer tentativa da imprensa de defender os direitos políticos da burguesia contra o poder executivo, assombravam não só a França como toda a Europa. Se o Partido Parlamentar da Ordem, com seu clamo pela tranquilidade, como demonstrei, comprometia-se manter-se tranquilo, se declarava o domínio político da burguesia incompatível com a segurança e a existência da burguesia, destruindo com suas próprias mãos, na luta contra as demais classes da sociedade, todas as condições necessárias ao seu próprio regime, o regime parlamentar, por outro lado a massa extraparlamentar da burguesia, com seu servilismo para com o presidente, com seus insultos ao parlamento como aos tratos à sua própria imprensa, convidava Bonaparte a suprimir e aniquilar o setor do partido que falava e escrevia a seus políticos e literatos, sua tribuna e sua imprensa a fim de poder entregar-se então a seus negócios particulares com plena confiança, sob a proteção de um governo forte e absoluto. Declarava inequivocamente que ansiava se livrar de seu próprio domínio político a fim de se livrar das tribulações e perigos desse domínio. E essa massa que já se rebelara contra a luta puramente parlamentar e literária pelo domínio de sua própria classe trair aos dirigentes dessa luta, ousa agora, depois do caso passado, acusar o proletariado por não se ter levantado em uma luta sangrenta, uma luta de vida ou de morte, em sua defesa. Essa massa que sacrificava a cada momento seus interesses gerais de classe, isto é, seus interesses políticos aos mais mesquinhos e mais sórdidos interesses particulares, e exigia de seus representantes idêntico sacrifício, queixasse agora de que o proletariado não se tenha sacrificado aos seus interesses materiais, os interesses políticos ideais dela. Apresenta-se como uma alma pura a quem o proletariado, desencaminhado pelos socialistas, não teria sabido compreender e abandonara no momento decisivo, e encontra um eco geral no mundo burguês. Não me refiro aqui, naturalmente, aos politiqueiros alemães e ao refúgio ideológico da mesma origem. Refiro-me, por exemplo, ao já citado Economist que já a 29 de novembro de 1851, ou seja, 4 dias antes do golpe de Estado, apresentara Bonaparte como guardião da ordem e Thiers e Berryer como anarquistas, e a 27 de dezembro de 1851, depois que Bonaparte aquietara esses anarquistas, já vocifera sobre a traição perpetrada pelas massas proletárias ignorantes, incultas e estúpidas contra a habilidade, conhecimento, disciplina, influência mental, recursos intelectuais e peso moral das camadas médias e superiores. Massa estúpida, ignorante e grosseira era a própria massa burguesa. É bem verdade que em 1851 a França atravessara uma pequena crise comercial. Em fins de fevereiro registrou-se um declínio das exportações em comparação a 1850. Em março o comércio experimentou um revés e as fábricas deixaram de trabalhar. Em abril a situação dos departamentos industriais parecia tão desesperadora como depois das jornadas de fevereiro. Em maio os negócios não tinham ainda tomado pé. Em 28 de junho o ativo do Banco de França demonstrava, pelo enorme aumento dos depósitos e o decréscimo igualmente grande em adiantamentos contra letras de câmbio, que a produção estava paralisada, e só em meados de outubro começou a produzir-se uma melhora progressiva nos negócios. A burguesia francesa atribuía essa paralisação do comércio a causas puramente políticas, a luta entre o parlamento e o poder executivo, a precariedade de uma forma provisória de governo, a aterradora perspectiva do segundo domingo de maio de 1852. Não negarei que todas essas circunstâncias exerciam um efeito deprimente em alguns ramos da indústria de Paris e dos departamentos. Essa influência das condições políticas, contudo, era apenas local e sem importância. Será necessária outra prova disso além do fato de que a melhora do comércio produziu-se em meados de outubro, no momento preciso em que a situação política agravou-se, o horizonte político escureceu, e esperava-se a qualquer momento que caísse o raio do Eliseu? Quanto ao mais, o burguês francês, cuja habilidade, conhecimento, intuição espiritual e recursos intelectuais não ia além do próprio apêndice nasal,
podia ter encontrado a causa de sua miséria comercial, durante todo o período da Exposição Industrial de Londres, diretamente diante do nariz. Enquanto na França as fábricas fechavam, na Inglaterra ocorriam falências comerciais. Enquanto em abril e maio o pânico industrial alcançou seu clímax na França, em abril e maio o pânico comercial atingiu seu clímax na Inglaterra. Os lanifícios ingleses atravessavam as mesmas dificuldades dos franceses, o mesmo acontecendo com a indústria da seda dos dois países. É bem verdade que os cotonifícios ingleses continuavam trabalhando, mas já não realizavam os lucros obtidos em 1849 e 1850. A única diferença era que na França a crise era industrial, ao passo que na Inglaterra era comercial, que enquanto na França as fábricas estavam paralisadas, na Inglaterra ampliavam sua capacidade, embora sob condições menos favoráveis do que nos anos precedentes, que na França eram as exportações, enquanto na Inglaterra eram as importações que haviam sido mais seriamente atingidas pela crise. A causa comum que naturalmente não deve ser procurada dentro dos limites do horizonte político francês, era evidente. Os anos de 1849 e 1850 foram os anos de maior prosperidade material e de uma superprodução que só se manifestou como tal em 1851. Esta superprodução em princípios desse ano recebeu novo e especial impulso com a perspectiva da exposição industrial. Registraram-se, ademais, as seguintes circunstâncias peculiares. Primeiro, a perda parcial da safra de algodão em 1850 e 1851. Em seguida, a certeza da obtenção de uma safra de algodão maior do que se esperava. Primeiro a subida, em seguida a queda brusca, em suma, flutuações do preço do algodão. A safra de seda bruta, pelo menos na França, tinha sido inferior à produção média. Finalmente, os lanifícios tinham se expandido a tal ponto desde 1848 que a produção de lã não podia manter as normas de abastecimento, e o preço da lã em bruto subiu em completa desproporção ao preço dos artigos de lã. Já temos, portanto, aqui na matéria-prima para 3 indústrias do mercado mundial, 3 motivos para uma paralisação do comércio. Independentemente dessas circunstâncias especiais, a crise aparente de 1851 não era nada mais do que a parada que a superprodução e a superespeculação invariavelmente provocam no ciclo industrial. Antes de reunirem todas as suas forças a fim de se precipitarem febrilmente através da última fase desse ciclo e alcançarem mais uma vez o ponto de partida, a crise geral do comércio. Durante tais intervalos na história do comércio irrompem na Inglaterra as falências comerciais, ao passo que na França é a própria indústria que tem de se paralisar, em parte porque forçada a retroceder dada a concorrência dos ingleses que precisamente então começava a fazer-se intolerável em todos os mercados, e em parte por ser uma indústria de luxo que deve preferentemente sofrer as consequências de toda crise comercial. Portanto, além das crises gerais, a França experimenta crises comerciais internas que são, não obstante, determinadas e condicionadas muito mais pelas condições gerais do mercado mundial do que por influências locais francesas. Não seria desinteressante estabelecer um confronto entre o discernimento do burguês inglês e o preconceito do burguês francês. Em seu relatório anual de 1851, uma das maiores firmas comerciais de Liverpool declara: poucos anos têm desmentido de maneira tão cabal os prognósticos feitos em seu início como o ano que acaba de findar. Em vez da grande prosperidade que era quase unanimemente esperada, este ano revelou-se um dos mais decepcionantes do último quarto de século. Referimo-nos, naturalmente, às classes mercantis, e não às classes manufatureiras. Não obstante, no começo do ano havia certamente motivos para esperar-se o contrário. Os estoques de produtos eram moderados, o capital era abundante, os gêneros alimentícios baratos, bem assegurada uma colheita generosa, reinava completa paz no continente, e o nosso país não experimentava quaisquer perturbações políticas ou fiscais. Nunca efetivamente estiveram mais livres as asas do comércio. A que atribuir então esse resultado desastroso? Julgamos que ao excesso tanto das importações como das exportações. A menos que os nossos comerciantes estabeleçam maiores restrições à sua liberdade de ação, só um pânico trienal poderá deter-nos. Imaginai agora o burguês francês, o seu cérebro comercialmente enfermo, torturado na agonia desse pânico comercial, girando estonteado pelos boatos de golpes de Estado e de restauração do sufrágio universal, pela luta entre o parlamento e o poder executivo, pela guerra da fronda entre orleanistas e pelas conspirações comunistas no sul da França, pelas supostas jaqueries nos departamentos de Nièvre e Cher, pela propaganda de diversos candidatos à presidência, pelas palavras de ordem dos jornais.
que lembravam os pregões de vendedores ambulantes, pelas ameaças dos republicanos de defender a Constituição e o sufrágio universal de armas na mão, pela pregação dos emigrados heróis in partibus, que anunciavam que o mundo se acabaria no segundo domingo de maio de 1852. Pensai em tudo isso e compreendereis a razão pela qual, em meio a essa incrível e estrepitosa confusão de revisão, fusão, prorrogação, constituição, conspiração, coligação, usurpação e revolução, o burguês berra furiosamente para sua república parlamentar, antes um fim com terror do que um terror sem fim. Bonaparte compreendeu esse grito. Seu poder de compreensão se aguçara com a crescente turbulência de credores que viam em cada crepúsculo que tornava mais próximo o dia do vencimento. O segundo domingo de maio de 1852, o movimento dos astros protestando suas terrenas letras de câmbio, tinham se convertido em verdadeiros astrólogos. A Assembleia Nacional frustrara as esperanças de Bonaparte em uma prorrogação constitucional de seus poderes. A candidatura do príncipe de Joinville impedia maiores vacilações. Se jamais houve um acontecimento que muito antes de ocorrer tivesse projetado diante de si a sua sombra, foi o golpe de Estado de Bonaparte. Já a 29 de janeiro de 1849, pouco mais de um mês depois de sua eleição, fizera Changarnier uma proposta nesse sentido. No verão de 1849, seu próprio primeiro-ministro, Odilon Barrot, denunciará veladamente a política de golpes de Estado. No inverno de 1850, Thiers fizera-o abertamente. Em maio de 1851, Persigny tentará novamente ganhar Changarnier para o golpe. O Messager de l'Assemblée publicara uma notícia sobre essas negociações. Os jornais bonapartistas ameaçavam com um golpe de Estado cada vez que ocorria uma tempestade parlamentar, e tornavam-se mais agressivos à medida que a crise se aproximava.